É amanhã de bênção, é amanhã da liberação da unção de Deus sobre as nossas vidas, e graças a Deus, porque estamos aqui para cultuar a Deus. Esse é o nosso culto ao Senhor. Uma certa vez, alguém chegou próximo de uma outra pessoa e falou assim: o culto para mim hoje não foi bom. Não foi bom o culto para mim hoje. Aí essa outra pessoa falou: mas quem disse que o culto é para você? O culto é para o... Então, meu irmão, se você vier aqui cultuar a Deus, dá um aplauso de louvor e adoração, esse Deus maravilhoso, aleluia! Ele é bom demais! Glória a Deus! Amém! Deus é bom! Deus é bom! Amém! Na semana passada, domingo passado, nós iniciamos aqui uma mensagem, um ensinamento que fala sobre o maior propósito da fé, que é... Tá ligado? Será que hoje não está funcionando aqui? Vem aqui para mim. Na semana passada foi os slides. Hoje aí parece que deu uma travada. Vem, meu irmão, você está ligadinho aí. Tá tudo ok? Foi? Agora foi. Então, foi mostrado que andar com Deus é o maior... Veja, é o maior propósito, alvo, objetivo da fé. E dentro disso a gente desenvolveu, com base em Gênesis 5, 24, princípios, valores estabelecidos no reino de Deus. Porque Gênesis 5, 24 nos mostra qual foi o maior anseio, o maior propósito de Enoque. E no livro dos princípios, no livro dos começos, já nos revela que, então, desde o início, já havia no coração do homem esse propósito de andar com Deus, porque foi Deus mesmo que gerou isso no coração do próprio homem, ter como maior propósito andar com Ele, porque nós sabemos que isso é que faz com que nós andemos em glória, andemos em fé e andemos em vitória, tendo como maior alvo a pessoa do próprio Deus. E Gênesis 5:24 fala: e andou Enoque com Deus, e não apareceu, porquanto Deus para si o tomou. Então a gente vê claramente que o maior propósito da fé não está firmado em simplesmente obter, alcançar algo da parte de Deus, mas ter relacionamento pessoal com o doador e sustentador da vida. Porque nós andamos com Deus, porque a fonte de toda a vida vem dele. O ímpio, a pessoa que não conhece Deus, a pessoa incrédula, a pessoa que não tem relacionamento com Deus, a pessoa que não se rende ao Senhor Jesus Cristo, ela não tem a consciência de que o próprio ar que ela respira vem de Deus. Mas nós somos daqueles que reconhecemos que o Senhor é o doador e provedor de todas as coisas em nossas vidas. Por isso nós queremos mais e mais relacionamento com Ele. E Hebreus faz esse link, eu mostrei isso, entre este andar com Deus de Gênesis 5, 24 e a fé que firma este relacionamento. Portanto, a nova aliança faz justamente essa relação plena e total de andar com Deus, mostrando que esse andar com Deus está fundamentado na própria fé. Por isso que Hebreus 11, 5 e 6, e você vai para lá mais uma vez, fala justamente sobre essa realidade, sobre o fundamento para se andar com Deus, que é a própria fé. A nova aliança nos mostra, Hebreus precisamente nos mostra essa relação plena de Gênesis 5, 24, nesse relacionamento com Deus que é fundamentado na fé. Hebreus capítulo 11, versículos 5 a 6, mais uma vez falando, gera esse link entre andar com Deus e a fé, porque está escrito: pela fé Enoque foi trasladado, foi a experiência pessoal, individual de Enoque. Ele andou de tal maneira com Deus que Deus o tomou para si, ele foi trasladado, ele foi arrebatado, ele não passou pela morte física. E a Bíblia fala, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, porque Deus o tomou para si.
pois antes da sua trasladação, obteve testemunho do próprio Deus de haver agradado ao Senhor. Mas como é que Enoque agradou a Deus? Qual foi a expressão, a resposta que Enoque deu a Deus nesse agradá-lo, nesse, portanto, andar com ele? O versículo 6 nos mostra: sem fé, ou de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ou seja, o versículo 6 está totalmente linkado, está totalmente interrelacionado com o versículo 5. Se o versículo fala, ou se o versículo 5 fala que Enoque, por ter andado com Deus, ele foi tomado para o Senhor, ele foi trasladado, foi a experiência dele, o versículo mostra que o fundamento desse relacionamento íntimo, permanente, constante com Deus, foi a fé. Porque Hebreus nos mostra que sem fé, sem esse tipo de fé, que tipo de fé é esse que tem no relacionamento com o Senhor, o seu maior alvo? Essa é a fé que agrada a Deus. Porque o foco, perceba, o foco de Hebreus 11, 5, 6 aqui, não é mostrar a experiência propriamente dito de Enoque, mas mostrar o fundamento pelo qual ele agradou a Deus. Experiência cada um de nós vamos ter na nossa caminhada com o Senhor. São experiências distintas, diferentes, mas há um fundamento que é para todos nós, que é a fé que agrada ao Senhor, que é uma fé que responde ao querer de Deus para as nossas vidas. E o maior anseio de Deus é ter comunhão contigo. O maior anseio de Deus para você é ter relacionamento com você. Deus tem prazer de andar com você. Por isso que a Bíblia fala que quando nós entendemos isso lá no Salmo 37 e passamos a nos deleitar, a nos satisfazer em Deus, Ele satisfará também os desejos dos nossos corações, porque é uma consequência natural. Então o foco não é a experiência de Enoque propriamente dito, a trasladação, mas o fundamento que nos faz andar com Deus. Eu ainda falei que a fé que agrada a Deus está diretamente relacionada em andar com Ele. Isso é o que agrada o coração de Deus. Ainda, andar com Deus, eu mostrei que significa, qual é o significado bíblico de andar com Deus? É uma ativa, progressiva e também o quê? Perseverante busca. Por quem, gente? Pela pessoa de Deus, por sua presença e também comunhão. A fé, diz John MacArthur, a fé não é apenas saber sobre Deus, é buscar e encontrar a Deus em Cristo, através de Cristo, desejando-o e finalmente satisfazendo-se nele. Esta é a fé genuinamente bíblica. É a fé que não sabe, que não tem conhecimento somente sobre Deus, a pessoa de Deus, mas tem como foco buscá-lo e, evidentemente, encontrá-lo através de Cristo, desejando-o finalmente e se satisfazendo totalmente nele. Portanto, evidentemente que a gente tem que voltar para Hebreus 11, 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual é o propósito desta fé maior? É justamente isso. Somente a fé firmada num relacionamento com Deus pode agradá-lo. Não tem jeito, gente. A fé que agrada a Deus é uma fé firmada num relacionamento vivo, ativo, progressivo e perseverante. E é onde nós queremos chegar dia após dia. Eclesiastes 3:1, nós lemos juntos esse texto no domingo passado, nos deixa justamente numa condição sem saída. O fato é o seguinte: ou é ou não é. Ou se vive o que a palavra de Deus diz, ou não se vive. Porque Eclesiastes 3:1, esse livro de sabedoria, revela para nós uma realidade que não tem como, ou você vive isso ou não vive. Porque está escrito que tudo tem o seu tempo determinado.
E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Em outras palavras, quem faz o seu tempo é você. É você que determina o propósito de agradar a Deus através de uma fé onde o maior foco desta própria fé é buscá-lo, é ter relacionamento com Ele, é ter comunhão com o Senhor, é buscar a presença de Deus. Você tem tempo sim, porque a Bíblia, ela estabelece e determina essa realidade. Nunca mais nenhum de nós vai poder dizer: eu não tenho tempo para buscar a Deus por causa dos meus afazeres, compromissos, ou até mesmo dificuldades do dia a dia, porque está escrito que quem faz o seu tempo é você. É você quem determina esse propósito maior da fé, ter relacionamento com o Senhor. Bem, somente é possível... volta para lá. Somente é possível nós vivermos esta fé genuinamente bíblica através de um relacionamento vivo com o nosso Deus. É o que o próximo slide iria mostrar para nós. Só é possível nós vivermos uma fé genuinamente bíblica se nós tivermos relacionamento com o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para entendermos e compreendermos de uma vez por toda que só andando com Deus vai fazer com que você ande plenamente na fé da palavra do Senhor. Eu vou repetir isso para você. Só se você mantiver uma comunhão, só se você mantiver um relacionamento vivo, presente com Deus no seu dia a dia, inclusive tendo o propósito constante de buscá-lo, é que você vai viver a fé genuinamente bíblica. E a fé genuinamente bíblica persevera até o fim. Independente de circunstâncias, independente de momentos, independente de qualquer coisa, a fé bíblica te faz perseverar até o fim. E essa fé que persevera até o fim, ela é totalmente firmada num relacionamento vivo com o nosso Deus. Portanto, somente é possível manifestar a genuína fé bíblica através de um real relacionamento com Deus. E o reloginho, o tic-tac, está ali para nos dizer o seguinte: você é quem faz o seu tempo. É você quem vai determinar no seu dia a dia o propósito, esse propósito de buscar a Deus cada vez maior ou cada vez mais e mais. Porque o maior propósito da fé é ter Deus e andar com Ele. Gente, olha só, não há propósito maior do que esse. Ter a própria pessoa de Deus, andar com a própria pessoa do Senhor, porque não há benefício maior do que o próprio Deus na sua vida. Eu poderia fazer uma pergunta para você nessa manhã: qual é o melhor de Deus para você? E qual seria a sua resposta? A minha é Ele mesmo. O melhor de Deus para a minha vida é Ele mesmo. Porque quando eu tenho Deus, simplesmente todas as demais coisas me serão acrescentadas dia após dia. Porque eu decidi colocar o governo e a justiça de Deus como a minha prioridade maior. E governo de Deus e a justiça de Deus é Ele mesmo se manifestando sobre a minha vida. Quando Deus é presente na minha vida, porque eu o busco, simplesmente o governo e o domínio dele se fará presente na minha vida, e inclusive nas vidas daqueles que estão ao meu redor. Porque aonde há governo, há domínio do Senhor, não há domínio e nem governo das trevas. Portanto, o melhor que você pode ter de Deus é Ele mesmo. Nada é mais precioso do que a própria pessoa de Deus. Quem tem Deus e anda com Ele tem toda a ampla suficiência. Você pode ler isso aí? Quem tem Deus e anda com Ele tem toda ampla suficiência. Mas o detalhe é que o meu foco não está na ampla suficiência. O meu foco está em andar com Deus, que é o doador e sustentador da minha vida. Aleluia, glória a Deus por isso. É para ficar animado? Não. Claro que é. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele
existe essa palavra ou essas expressões, creia que ele existe, no original fala do Deus que se auto-revela nas Escrituras. Portanto, o objeto da minha fé é o Deus que se revela nas Escrituras, na palavra de Deus. É necessário que aquele que se aproxima ativa, progressivamente, como também perseverantemente, é aquele que busca a Deus constantemente, faz com que ele seja o objeto, o alvo da sua própria fé. O objeto, o propósito maior da minha fé não são coisas. Quando eu falo de coisas, é aquilo que o Senhor me concede mesmo. E eu dou glórias a Deus por cada promessa de Deus que se cumpre na minha vida dia após dia. Eu glorifico ao Senhor por cada promessa estabelecida dEle para a minha vida na sua palavra e por tudo que Ele vai me dar. Eu já estou agradecendo, minha gente, pelo que o Senhor vai fazer ainda através da minha vida, na minha casa, na minha família e em todos os que estiverem ao meu redor. Mas o objeto da minha fé é Ele mesmo. Essa é a pregação do Espírito Santo para nós em Hebreus 11, 5, 6. A fé que agrada ao Senhor é aquela fé que tem relacionamento constante, perseverante, ativo e progressivo com o próprio Deus. E olha, e ele se torna o quê? Recompensador, galardoador dos que o buscam. Eu falei isso para vocês também, ou para aqueles que estavam aqui no domingo passado pela manhã. E a gente sabe que um exemplo tão claro, tão definido para nós, é o próprio rei Davi. O rei Davi, isso deixa aí muito claro para nós nas experiências dele, nos escritos dele, nos salmos dele, que o maior anseio de Davi era o próprio Deus. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, assim eu desejo o Deus vivo. Esse era o propósito maior de Davi, e foi por isso que ele prosperou, foi por isso que ele foi um conquistador, foi por isso que ele viu o agir contínuo, provedor, abençoador e libertador de Deus na vida dele, porque o foco da vida de Davi era o próprio Deus, desde que um dia ele tirou os olhos de Deus, e nós sabemos que ele escorregou feio, mas graças a Deus que ele teve tempo para se arrepender, mudar de mentalidade, de vontade e voltar-se de novo para Deus, buscando com todo o seu coração, de tal maneira que a Bíblia continuou chamando Davi, apesar da sua queda, de um homem segundo o coração de Deus, porque o foco de Davi era o próprio Deus. Que você seja um homem, uma mulher, uma pessoa segundo o coração de Deus, e uma pessoa segundo o coração de Deus é quando faz do objeto da sua própria fé não aquilo que Deus dá, mas o próprio Deus, porque deixa que todas as demais coisas nos serão acrescentadas dia após dia. Perda para nós é um meio para Deus mostrar quem Ele é para as nossas vidas, porque aquilo que pode ser tirado, Deus acrescentará muito, muito mais. Efésios 3:20 deixa isso muito claro para nós, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Olha só, preste atenção, na maioria das vezes nós ficamos bem presos à primeira parte de Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas olha só, a segunda parte do texto de Efésios 3:20, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, a medida do operar de Deus na sua vida vai ser a proporção daquilo que Ele vai fazer em você e através de você. Quem está entendendo isso? Ora aí, e eu tenho mais da ação poderosa de Deus na minha vida, mais da ação do Espírito de Deus na minha vida, quando Ele é o objeto constante e fixo da minha fé. E Davi é uma prova disso para nós. Ainda, eu citei essa declaração desse homem de Deus, que diz de forma tão simples, mas também tão clara isso, olha, aqueles que pela fé caminham com Deus no mundo pecaminoso, agradam a Ele. E Ele, Deus, vai lhes dar sinais, ou seja, ações miraculosas, sobrenaturais do seu favor, e lhes conferiu o que, gente? Honra. Aqueles que andam com Deus vão receber honra, justamente porque tem como maior propósito Ele mesmo. Bem, foi até aí que a gente foi domingo passado. E a partir de agora, eu vou falar sobre a natureza desta fé. O que eu quero dizer sobre natureza da fé? É o que ela é.
é o que a Bíblia revela, o que é a própria fé. E graças a Deus, por toda a palavra de Deus, nós temos claras revelações a respeito da natureza desta fé. Que eu estou falando agora de Hebreus 5:6, que fez Enoque andar com Deus, que fez com que ele tivesse um relacionamento, uma busca ativa, progressiva e perseverante com Deus, fazendo do próprio Deus o objeto da sua fé. E Hebreus mostra que essa tem que ser a nossa caminhada, tocada diária também. Porque Hebreus 11:5-6 foi escrito para mim e para você, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, por toda a palavra nos é mostrado qual é a natureza da fé, que fala, que mostra, que revela o que é a própria fé. Bem, Hebreus 11:1, dentre outros textos bíblicos, mas de uma forma muito clara, definida, nos mostra quais são as características da natureza desta fé, do que ela é de fato, definindo o que é fé. A palavra do Senhor fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Um texto conhecido nosso, mas vamos ver alguns fundamentos relacionados a Hebreus 11:1 mais uma vez. Primeiro, essa palavra certeza foi traduzido dessa palavra grega upostasis, que na verdade tem um significado primordial, um significado principal de fundamento. Quando os gregos falavam de upostasis, e esse texto, ou esse termo, foi trazido para a palavra do Senhor para definir fé para nós, ou pelo menos a primeira parte do texto que define fé, veio dessa palavra upostasis, que fala de fundamento. Certeza ali, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Está falando de quê? De fundamento. A fé é fundamento. Por que isso? Porque, na verdade, aquele termo de certeza está incluído nessa palavra fundamento, que vem do grego upostasis, que fala justamente sobre a fé sendo o quê, gente? Alicerce. Como também fala da origem desta fé, que a gente já vai ver daqui a pouco. Mas a palavra fundamento, relacionado com a palavra, no nosso português, certeza, fala sobre uma fé que é alicerce, que tem uma origem. Mas também essa fé fala de uma matéria, o quê? Concreta e substancial, que sustenta. Olha só o que o Senhor Jesus falou em Mateus 7:24. Vai lá. Esse texto, bem conhecido nosso, também expressa claramente o que o escritor aos Hebreus está mostrando que é a fé genuinamente bíblica. Porque o Senhor Jesus já tinha cantado a pedra, minha gente. Terminando o sermão do monte, ele vem e diz aqui para nós o seguinte, olha, todo aquele, pois, que ouve estas, o quê? Minhas palavras. E mais o quê? O fundamento da fé não é só ouvir, mas é viver o que está escrito. Veja só, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma matéria concreta e substancial que sustenta a sua própria vida. Um fundamento que sustenta a sua própria vida. Porque o versículo 25 fala, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, se referindo à própria pessoa. A casa aqui é uma figura relacionada à própria pessoa. E diz que não caiu, porque fora edificada sobre o alicerce, sobre a origem da fé, sobre essa matéria concreta e substancial que sustenta a nossa própria vida. Graças a Deus que podem vir chuvas, ventos, podem vir qualquer ação contrária, adversa contra as nossas vidas, mas nós não vamos ruir, nós não vamos cair, porque nós temos uma fé bem alicerçada, e esta fé é alicerçada no que a palavra do Senhor diz, e quando eu
eu respondo aquilo que a própria palavra do Senhor diz. Fé na Bíblia é isso, é um alicerce, é uma matéria concreta e substancial que sustenta, portanto, é um fundamento bem solidificado para que eu não venha cair em nenhuma e qualquer circunstância. Graças a Deus que eu vou ficar de pé. Nós podemos declarar que nós somos como os montes de Sião. Aleluias. Que não caem, que não ruem, que não são destruídos, mas permanecem para sempre. Mas também esse termo certeza, que veio do grego upostasis, que fala de fundamento, também se referia a um documento de propriedade. Os gregos se utilizavam no dia a dia deles dessa palavra upostasis para falar sobre um documento de propriedade, ou seja, aquilo que me pertence. A fé, ela é muito bem firmada no alicerce que é a palavra, mas a fé também fala daquilo que eu já tenho em Cristo Jesus, meu Senhor. Aleluia. Então a gente pode ampliar um pouco mais o sentido da fé. Essa fé, a primeira parte de Hebreus 11:1, que fala sobre a certeza de coisas que se esperam, justamente mostrando isso. A fé é a certeza firmada num alicerce, que é a própria palavra de Deus, conforme Mateus 7, 24, 25, cuja matéria concreta e substancial sustenta o que, gente? A nossa confiança em Deus, que é aquele que é a fonte e a origem da minha fé. É Deus que gera a própria fé em mim através da palavra dele. Trazendo o quê? Segurança presente acerca de uma realidade futura que ainda não aconteceu, o que eu estou esperando. Fé é você trazer o futuro para o agora. Fé é você estar bem solidificado, firmado, numa segurança muito sólida e perseverante, de que tudo aquilo que eu espero em Deus já aconteceu, porque eu já tenho o documento de propriedade. Eu já tenho a realidade para comigo. O Senhor, Ele já consumou a obra, minha gente. A obra já está consumada, aleluia por isso. Então, fazendo com que esta fé se torne o quê? Um documento de propriedade concedido pelo próprio Deus, garantindo o cumprimento de todas as suas promessas. Isso é Hebreus 11:1, a primeira parte. A certeza de coisas que se esperam. Posso prosseguir? Vamos lá. Ainda, Hebreus 11:1 fala que, além de certeza das coisas que nós esperamos da parte de Deus, firmado nessa fé viva, também tem essa realidade de que a fé é a convicção de coisas que os meus olhos ainda não viram. E o termo convicção aí vem do grego elenkos, que significa o quê? Prova. A fé é a minha prova. A minha prova não é o que os meus olhos veem. A minha prova não é o que eu toco. A minha prova não é o que eu sinto. A minha prova não é o que as pessoas falam que vão fazer a meu respeito. A minha prova não está firmada em coisas ou situações. A minha prova de que Deus vai fazer aquilo que eu não vi ainda na minha vida é justamente a própria palavra dele. É aquilo que ele diz. Porque justamente essa realidade de elencos, dessa prova viva que é a própria palavra de Deus na minha vida, fala de uma evidência. O que evidencia que Deus vai operar na minha vida, na nossa vida, é justamente a própria palavra dele. A palavra dele é a minha prova, é minha evidência, é a prova concreta que tudo aquilo que Deus diz a meu respeito vai acontecer. Minha gente, vai acontecer, mas vai acontecer. O diabo pode falar que não, mas Deus já falou que sim. Tantas quantas promessas há da parte de Deus, já tem o sim do Senhor, aleluia. Ele é o meu mediador entre Deus e eu. Ora, se o Senhor é meu sumo sacerdote, Ele é a via, é o caminho que pode impedir a minha e a sua caminhada, meu irmão. Nada, porque já está feito. Mas essas realidades
são manifestas, são concretizadas na sua vida quando você entende que fé está firmado naquilo que Deus diz, que fé está firmado também numa realidade, que a palavra de Deus é a minha evidência e a minha prova. Olha só esse texto de 1 Pedro 1, 8, 9. Você vai entender de uma maneira muito clara aquilo que o Espírito Santo ele quer gerar no seu coração nessa manhã, indo para Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9. Perceba e observe bem o que o apóstolo Pedro fala sobre as pessoas que não tinham visto Jesus fisicamente. Pessoas que não viram com seus olhos naturais a pessoa de Jesus, os milagres dele, as ações miraculosas dele, o amor, a compaixão, a graça. Olha só o que Pedro diz. 1 Pedro 1, 8, 9 tem tudo relacionado, está totalmente relacionado comigo e com você. Porque a Bíblia diz assim, olha, a quem não havendo visto, falando sobre a pessoa de Jesus, a mais. Quem já viu Jesus fisicamente aqui? Mas quem ama o Senhor Jesus? Sabe por que você ama o Senhor Jesus, mesmo não o vendo? Porque Deus gerou uma fé inabalável no teu espírito, de tal maneira que ela se torna uma visão clara. Meu irmão, a palavra de Deus te dá uma clara visão de quem é Jesus. É uma visão tão concreta, tão fundamentada, tão real, tão evidente, que você pode dizer, eu já vi Jesus com os olhos da minha fé. E você pode ser, e você pode estar totalmente relacionado a essas pessoas que Pedro diz, olha, vocês não viram fisicamente o Senhor Jesus, mas vocês o amam, porque a fé leva você a ter experiências poderosas com a pessoa viva de Jesus. Essa fé na palavra dele. Porque a Bíblia diz ainda, olha, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Há uma alegria que não se consegue expressar com palavras, que a pessoa passa a ter quando ela tem uma real experiência com o Senhor Jesus, que ela nunca viu com seus olhos, mas ela tem uma convicção tão grande, uma certeza tão grande no seu coração, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Meu irmão, essa palavra entrou em você, e o Senhor está vivo em você. No momento que você creu na pessoa de Jesus, e em tudo que a Bíblia diz que Ele é, a pessoa do Espírito Santo de Deus veio e se fez morada em você, de tal maneira que Jesus é tão real, ou deveria ser mais real para você do que qualquer outra pessoa na sua vida. Isso é o que a fé gera, uma experiência concreta e viva e eficaz com a própria pessoa do Senhor Jesus, que você nunca viu com seus olhos físicos, mas você o ama e crê em tudo que a Bíblia diz a respeito dele. Gente, essa é a realidade da fé bíblica. Coisa linda isso. A Bíblia fala, olha, uma vez que você, não vendo fisicamente ao Senhor, o ama e crê nele, e tem uma alegria indizível e cheia de glória, você obtém o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Glórias a Deus, meu irmão, a sua salvação está na fé firmada numa pessoa. Essa pessoa é Jesus, que se torna tão real para você, mais do que qualquer outra pessoa, por causa da ação do Espírito Santo em você, pela palavra. Eu tenho essa experiência, e você? Ah, meu irmão, tenho. Olha só, 1 João capítulo 1, ainda, logo depois. 1 João capítulo 1, eu estou falando sobre essa fé firmada, consolidada, solidificada, que é uma prova, é uma evidência clara da vontade de Deus para a minha vida. Coisas que eu ainda espero acontecer, coisas que os meus olhos não viram. Eu tenho a certeza de que já me pertencem, porque essa fé também é um documento de propriedade. E ainda eu mostro em 1 Pedro 1, 8, 9,
justamente essa verdade de pessoas, de discípulos de Cristo que não tinham visto o Senhor fisicamente, mas tinham uma experiência tão real e tão viva com Ele que o amava sobre todas as pessoas, que o amava acima de todas as pessoas e que era mais real para elas do que qualquer outra pessoa. Gente, olha só, essa é a vida cristã normal. Eu vou repetir o que eu repeti na semana passada. Esta é a vida cristã normal. Isso não é a anormalidade da fé. A normalidade da fé é essa convicção, é essa certeza, é essa evidência, é essa solidez de que você crê num Cristo vivo. Ele se revela a você pela palavra e pela ação do Espírito Santo, de tal maneira que ele se torna mais real para você do que qualquer outra coisa na sua vida. Essa é a normalidade da vida cristã. Se você ainda não tem essa experiência, eu te convido a tê-la nesta manhã. Porque a experiência da fé viva é ter em Jesus uma pessoa real e que se manifesta, que fala, que anda com você. E por isso você responde a Ele com a sua fé, o buscando acima de qualquer coisa na sua vida. Glória a Deus. 1 João, capítulo 1. Versículos 1 a 3 fala: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, que é a própria pessoa de Jesus, o verbo da vida, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Em outras palavras, o que o apóstolo João está mostrando para nós é o seguinte: o meu, João diz, testemunho é verdadeiro, se apoiem nele. Vocês não vão ver fisicamente, naturalmente, a pessoa de Jesus, mas eu vi, eu o ouvi, eu apalpei, eu estive ao lado dele, e eu posso testificar e testemunhar para vocês que ele é real. Quando você crê no testemunho das Escrituras, da palavra, o Senhor Jesus se torna tão real para você como era para João. Eu vou repetir isso para você, hein? Quando você crê no testemunho da palavra, uma vez que a fé é a certeza de coisas que eu espero e também a convicção das coisas que os meus olhos não viram ainda, falando de fundamento, alicerce, origem da própria fé que está em Deus, uma evidência clara, uma prova contundente de quem o Senhor é para você. Quando você crê no testemunho das Escrituras, da palavra do Senhor, como Mateus 7, 24, 25, Jesus se torna tão real para você como ele era para João, Pedro, Paulo, Tiago. Jesus é real, minha gente. Porque o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. É só você andar com Deus. É só você caminhar com o Senhor. É só você firmar sua fé num relacionamento vivo com Deus. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, natural. E é o mundo espiritual que governa, que domina o mundo físico. Por isso que a gente não vai cair. Por isso que os valores, as ações diabólicas não vão nos derrubar. Por quê? Porque o Senhor é maior. E aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Ele é real, ele é vivo. Isso é verdade. E estamos em pleno carnaval, hein? O fato é, minha gente, que Jesus é real. Quanto mais você mergulha nesse livro, na dependência do Espírito Santo, mais ele se auto-revela para você. Eu vim dizer para você que há uma unção fresca todo dia. Há uma experiência gloriosa todo dia. Quando você se volta para esse Deus, ativa, progressiva e perseverantemente. E há tempo. É isso que eu te digo, hein? Há tempo. Para todo propósito, há tempo para você buscar a Deus, meu irmão. Há tempo para você se voltar para esse Deus vivo e maravilhoso. Aleluia. Gente, por favor, é para ficar animado? Mas é claro que é. A verdadeira fé não está baseada em evidências naturais.
mas tem como prova final e absoluta a palavra de Deus. Essa é a natureza da fé. Isso é o que a fé é. A fé é justamente isso. Ela não está baseada em evidências naturais, porque estamos falando de elencos. Amém? Estamos falando de convicção. Estamos falando daquilo que é evidência e a prova da nossa certeza e confiança. A própria palavra de Deus. Aleluia. Bem, eu vou ter que encerrar aqui justamente te mostrando uma definição ampliada de tudo que a gente viu de Hebreus 11:1 até aqui. Numa próxima oportunidade, a gente continua falando sobre alguns outros princípios e valores a respeito desta natureza da fé. O que é a fé? Tem umas coisas lindas aí para a gente ver juntos. E nós vamos ver. Mas olha só, o que é a fé? Lá de Hebreus 11:1, dentro daquilo que a gente viu, os princípios que nós vimos juntos. Ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, um alicerce, uma matéria concreta e substancial que sustenta a nossa perseverança e confiança nele. Das coisas que se... A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, porque é um alicerce, uma matéria concreta e substancial que sustenta a nossa própria confiança. E também o que, gente? A prova, a fé. Gente, é a fé. É a fé, é a confiança na palavra, em quem Deus é, naquilo que Ele se autorrevelou pela sua própria palavra. E a prova, é a evidência concreta das coisas que se não veem. Essa versão está na Almeida Corrigida Fiel. Portanto, a fé genuinamente bíblica é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a natureza da fé genuinamente bíblica. Andai nela. Andando com Deus, você vai andar na fé de Hebreus 11:1. Vamos ficar de pé, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus.